David Agape, do jornalista Michael Schellenberger aqui conosco. E aparentemente o vídeo entrou aí, certo? Então vamos soltar o vídeo, por favor. De Moraes de perseguir movimentos de oposição e disse que ele não tem isenção para ocupar uma cadeira no STF. Primeiro, para decidir sobre o caso do impeachment da presidenta Dilma, que tem um recurso no Supremo Tribunal Federal. Segundo, nos casos do Tribunal Superior Eleitoral, em que o Partido dos Trabalhadores está sendo julgado por várias ações. E mesmo na questão da Lava Jato, tem que se colocar sim sob suspeição. Então é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. É por isso que nós questionamos aqui. Não é uma questão de mera militância ou filiação partidária. Aqui nós temos, inclusive, situações de perseguição partidária. Por isso eu acho que é muito importante e relevante que Vossa Excelência aqui de pronto se coloque sim sob suspeição. Não me sinto constrangido e não acho que é o caso de declarar previamente impedimento e suspeição em nenhum caso. No momento em que, se Vossas Excelências me aprovarem e for ministro do Supremo Tribunal Federal, analisarei com base no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. Nós temos muita preocupação em relação à postura dele no Supremo, até porque o que nós observamos dele na ocupação de cargos que ele teve foi uma utilização partidária. Então, isso nos preocupa bastante. Nós não precisamos de um Supremo mais partidarizado. Isso aí, o vídeo fala por si. Gostaria de cumprimentar ao nosso deputado Felipe Barros, né, também pelo seu discurso. Presidente, só para finalizar, pois não, Felipe. Se essa mesma fala fosse dita por qualquer um de nós, certamente isso seria colocado para dentro dos inquéritos que o ministro Alexandre de Moraes toca. Sem dúvida, é importante levar em conta. Então, eu gostaria de colocar algumas palavras aqui. Teoricamente, nós vivemos nesse país com uma forma de governo democrática, republicana, presidencialista, lembrando que forma de governo é como que o governo é organizado, e também um regime de governo democrático, certo? Como que o governo interage com a população, um regime democrático. Para quem me conhece já há bastante tempo aqui, sabe que eu não gosto de acusar as pessoas sem prova, ou usar emoção, ser emocional, ou ser injusto. Mas o que nós vemos aqui é um caso em que nós temos muitas evidências que precisam ser verificadas, e é importante que isso seja colocado de forma bem clara para que a população que nos assista possa tomar as suas decisões, né, ter o seu próprio julgamento a respeito disso. Uma coisa importante para relatar aqui, por exemplo, eu não vi nenhum parlamentar de esquerda, o que é muito estranho se for pensar na defesa da democracia, já que isso é uma ação para defender a democracia e a liberdade. Nós não vemos nenhum parlamentar de esquerda, que deveria ser o fato, né, constante. Outra coisa importante pensar em relação a esse regime democrático e o que significa antidemocrático. O artigo 1º da Constituição, nós temos ali um parágrafo único que diz o quê? Né? Todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou de forma direta. É bom a gente sempre ter isso aí em mente para começar a pensar sobre o que é democrático e o que é antidemocrático. Certamente todos nós queremos defender a democracia. Ela pode ter defeito, mas ela é, na minha opinião, acho que na maioria aqui, como que é o melhor regime de governo que nós podemos ter. E tem alguns pilares da democracia que precisam ser preservados sempre. Um deles é a proteção da vida, outro a proteção da liberdade e o outro a proteção da propriedade. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar sempre com esses valores, esses pilares em mente. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que é antidemocrático tendo isso aí em mente? O problema acontece quando a gente vê a palavra democracia, ou o conceito de democracia ser distorcido para disfarçar um autoritarismo entrante, vamos chamar assim. Em termos de liberdade, né, o que é antidemocrático realmente? Liberdade é a proteção da liberdade que tem que ser preservada. Ou seja, qualquer coisa que vá contra essa liberdade, ou a censura, chamando em outra palavra, isso é antidemocrático, sem dúvida nenhuma.